Você conhece as ferrovias brasileiras? Nessa edição do Eu Fiscalizo, vamos mostrar a situação da malha ferroviária e os projetos que podem melhorar o uso das ferrovias no país. Você vai ver como o transporte de cargas funciona e como ele pode ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil. A construção da primeira ferrovia no Brasil foi concedida no período do Império a pedido do Barão de Mauá. O trecho saía da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e seguia em direção a Petrópolis. Ela tinha 14,5 quilômetros de extensão e foi inaugurada em 1854 por Dom Pedro II. Foi a primeira operação intermodal do Brasil, integrando transporte hidroviário e ferroviário. Com a proclamação da República, veio também um impulso para a construção de mais linhas férreas. Elas eram diretamente relacionadas aos ciclos econômicos agroexportadores daquele período, usado exclusivamente para exportar commodities brasileiras em direção aos principais portos do país. A topografia do Brasil era muito difícil e isso criou um custo de transporte terrestre elevado. Isso restringiu o tamanho da área que pode ser plantada e comercializada na época. Complicava ainda o seguinte: as regiões do Brasil com o que eu chamo de melhor dotação agronômica, ou seja, as condições de solo e clima mais propícios para a produção agrícola, essas regiões careciam de rios navegáveis. Em 1922, o país tinha um sistema ferroviário com aproximadamente 29 mil quilômetros de extensão. Na década de 30, o país tinha uma malha desenvolvida comparada a outros países. Foi a partir dos anos 50, com o início do processo de industrialização e urbanização, que elas foram perdendo espaço para os investimentos em rodovias. Na década de 90, iniciou o processo de concessão do sistema no Brasil. Hoje, a extensão da malha ferroviária é praticamente a mesma do início do século passado. E todas as ferrovias em operação são concedidas à iniciativa privada. Ao total, são 13. A Estrada de Ferro Carajás, que liga o Maranhão ao Pará, a Estrada de Ferro Paraná Oeste, a Estrada de Ferro Vitória Minas, a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia Tereza Cristina, a Ferrovia Transnordestina, a Malha Regional Sudeste, que passa por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Malha Norte, a Malha Oeste, Malha Paulista e Malha Sul. As empresas vencedoras dessa licitação, elas ganham direito de explorar essa ferrovia por um determinado período, normalmente 30 anos. Então, durante esse período, ela explora essa infraestrutura ferroviária, ela presta o serviço de transporte aos seus clientes e ela busca ter uma remuneração adequada para isso. A gente está agora num momento em que já se passaram mais de 20 anos do início das concessões ferroviárias. Então a gente tem menos de 10 anos até o final dos contratos atuais. 10 anos é muito pouco tempo para amortizar os investimentos que a malha precisa. A gente tem diversos pontos no país que são gargalos ferroviários, já como acesso a portos e alguns trechos de corredores principais, que precisariam de investimentos muito vultuosos para ganharem mais capacidade. A expansão dessa malha ferroviária brasileira poderia ajudar muitas empresas, como a que Osmar trabalha, no interior de Goiás e que atua na produção de grãos e combustível. 80% do que é fabricado lá vai para exportação. A implantação de uma ferrovia, no meu entendimento, ela tem uma repercussão quase que macroeconômica. Todos aqueles que estão juntos no percurso da ferrovia, ele tende a ter uma movimentação, um incremento econômico nas diversas atividades. Especificamente a Norte-Sul, ela não está sendo utilizada na verdade, e a gente objetiva que com o passar do tempo,
ela venha a ser incrementada. Quando você utiliza da ferrovia, especificamente na nossa atividade, na nossa estrutura, você tem umas facilidades a mais. Por exemplo, eu para carregar caminhões, eu carrego 4 caminhões em 1 hora. Em 1 hora eu posso carregar hoje 10 vagões. Em termos de quantidade, eu estaria carregando 200 toneladas de caminhão e 1.000 toneladas de vagões. Então, praticamente é 5 vezes maior a capacidade de carregamento. Você transportando o seu produto por ferrovia, você tem uma segurança a maior. No exemplo de roubo, desvio de carga, quebra do produto no transporte. Em 2017, o volume total de cargas transportadas em ferrovias no Brasil foi de mais de 538 milhões de toneladas. Entre os principais produtos estão minério de ferro, soja, açúcar, carvão mineral, milho, óleo diesel, produtos siderúrgicos e ferro-gusa. São mais de 3.000 locomotivas e mais de 100.000 vagões em circulação no país. Mesmo com essa quantidade, um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que 1/3 das ferrovias brasileiras estão inutilizadas. Isso é reflexo da falta de investimento e de conexão no próprio sistema. O nosso estudo identificou que o sistema ferroviário brasileiro, apesar de contar com bons exemplos de ferrovias, ele é muito mal aproveitado. A ociosidade é muito alta e investimentos em expansão não ocorrem há muito tempo. É imprescindível que as novas concessões incorporem trechos que vão conectar o sistema e que vão possibilitar um escoamento mais eficiente da produção nacional. A gente tem o que a gente chama de modelo verticalizado, onde uma única empresa é responsável tanto pela operação dos trens como pela exploração da infraestrutura ferroviária. Nós temos o contrato que tem um conjunto de obrigações e o papel da NTT, sua missão institucional, é fiscalizar e regular o setor ferroviário brasileiro. Um estudo da Confederação Nacional do Transporte, realizado em 2015, identificou que um dos principais problemas do transporte ferroviário no Brasil é a falta de investimento. O investimento ainda não é prioritário porque o governo trabalha numa situação de restrição orçamentária muito grande. Por um lado, grande parte do que é arrecadado e distribuído via Orçamento Geral da União sai para o sistema rodoviário, para manutenção e expansão das rodovias. O que sobra para o sistema ferroviário ainda é muito pouco. E o governo, de uma certa forma, entendeu de uma maneira equivocada que a transferência simples da operação para as concessionárias resolveria o problema. Acontece que da década de 90 para cá o cenário mudou muito. O volume movimentado por ferrovias cresceu, a demanda do país por novas modalidades de transporte se acentuou e agora é preciso voltar todo o foco para a expansão da malha ferroviária.